selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco tempo. Então vi nos tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Presta atenção nesse texto, porque ele é um texto-chave. Ali na tradução está escrito reviveram, mas entende-se ressuscitar. Então, ressuscitaram e viveram com Cristo durante 1000 anos. A gente vai compreender o milênio sobre essa perspectiva da ressurreição. Lembra que eu fiz uma pergunta no grupo? Em relação a quantos anos vocês querem viver? Lembra? A gente vai voltar a essa pergunta para depois a gente entrar nessa questão do milênio. Então vamos lá. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos são os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Até o 6, tá? Isso. Então, Kleber, abre para a gente aí, por favor, Apocalipse 13, do 4 ao 7. 13, do 4 ao 7. Isso. E Gisele pode abrir para a gente em Daniel, capítulo 12, verso 4, 11 e 12. Daniel 12, 4, 11 e 12. Apocalipse 13. 13, do 4 ao 7. 13, do 4 ao 7. Kleber, Daniele, ou Gisele. Daniel, capítulo 12, verso 4, do 11 ao 12. E, missionário Roberto, pode abrir aí em Zacarias 14, 9 e 16. Zacarias 14, 9 e 16. Daniel 4, do 11 ao 12. Isso, Daniel 12, versículo 4, 11 e 12. Pode ler. Pode ler? E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. Nós falamos na aula passada a respeito desses 42 meses, que é 3 anos e meio. Agora a gente vai ver o seguinte: depois desses 42 meses, depois desses 3 anos e meio, que é o período final da grande tribulação, vai haver uma transição até chegar no milênio. E aí é o texto que a Gisele vai ler. Presta bem atenção, porque esse texto é o texto-chave para a gente entender o milênio. A gente falou
que vai ser um período de grande mortandade, o período da grande tribulação, que se sobrar, vamos colocar aqui, 5% da população mundial, ainda vai ser muita gente. 5% da população mundial hoje são 400 milhões de pessoas que vão entrar no milênio, que não vão morrer aqui. E é aqui que é a chave do milênio, nesse texto que Gisele vai ler. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Isso. O versículo 4, Deus dá a Daniel um vislumbre do que seria o fim. A ciência se multiplicará, é o que a gente está vivendo hoje, com a explosão da tecnologia. Durante séculos, o ser humano andou em cima de lombos de animais. Hoje em dia tem carro, moto, avião, foguete, tem, os meios de transporte, as comunicações, tudo. O conhecimento se multiplicou e se multiplica de uma forma extraordinária. Isso é o indício dos tempos do fim. Aí ele vai falar no finalzinho do livro de Daniel o que vai ser o período do milênio. Pode ler. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Olha a conexão com o texto que nosso irmão Kleber leu. Haverá 1.290 dias. Quando o sacrifício for tirado aqui no meio da grande tribulação e for introduzida a abominação no templo em Jerusalém, haverá 1.290 dias. Só que, lê a continuação. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. 1.335 dias. Então, de 1.290 a 1.335 dias, nós temos um intervalo de 45 dias. Acabou aí, né? Acabou. Agora tem 13. Versículo 13. Não, só até aí. Só até o 12. Bem-aventurado é aquele que espera e chega a 1.330 dias, né? 35 dias. Então, a gente vai ter um intervalo aqui entre a grande tribulação e o milênio de 45 dias. Aí é que está a chave do milênio. Olha a palavra que Daniel diz: bem-aventurado aquele que espera. Quem vai estar esperando? Aqueles que vão estar aqui na grande tribulação, no maior sufoco, vendo gente morrer adoidado do seu lado, o vizinho, o parente. E aí, bem-aventurado e santo aquele que consegue atravessar o período da grande tribulação. Para a gente entender o milênio, a gente tem que entender como vai ser a grande tribulação. E aí eu queria voltar um pouquinho. Uma dica: se você chegou na igreja no domingo para o culto e você não encontrou a maioria do pessoal e corre o boato de que a igreja foi arrebatada, alguns cuidados essa pessoa vai ter que tomar. Primeiro, ela vai ter que procurar se esconder num local onde as pessoas não a conheçam, porque senão o vizinho caguete vai virar e vai falar assim: aquela menina que está morando ali na Dioclésio de Barros, a Ellen, ela é filha do pastor, o pastor sumiu, mas ela ficou, é cristã. E aí o anticristo ele vai se levantar contra todos aqueles que servem a Deus, contra tudo que se chama a Deus. Ele vai perseguir ferozmente os judeus e os cristãos que ficarem, certo? Então, quem ficou vai ter que fazer? Vai ter que fugir para um lugar onde ninguém conheça, para tentar sobreviver à perseguição do anticristo. Segundo, fazer um estoque de comida nesses primeiros 3 anos e meio aqui, porque aqui depois só vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta. Faz um estoque de comida, foge para um lugar onde ninguém te conheça e torce para conseguir ficar entre os sobreviventes da grande tribulação para entrar no milênio sem morrer. E aí que entra a profecia do livro de Daniel: bem-aventurado e santo aquele que chega a 1.335 dias. Por quê? Ele vai atravessar o período da grande tribulação
e ele vai passar por 45 dias de transição entre a grande tribulação e o milênio. O que vai acontecer nesses 45 dias de transição? Jesus vai voltar a esse mundo. Imagine as matérias dos jornais, as redes sociais, dizendo o seguinte: depois de um período catastrófico de um governo maligno, onde 95% da população mundial morreu, finalmente Jesus cumpriu a sua promessa, voltou a esse mundo e estabeleceu o seu governo em Jerusalém. Satanás, os seus demônios, o anticristo que enganou as pessoas, eles foram aprisionados e foram mortos. E agora o mundo passou a ser governado por Jesus, que desceu do céu. Isso foi noticiado em todos os jornais, em todos os meios de comunicação. Tem foto, vídeo mostrando Jesus voltando, estabelecendo o seu reino aqui nesse mundo. Aí a gente se pergunta, por que o reino de Jesus vai ser em Jerusalém? Vai se cumprir a profecia agora de Zacarias. Lê para a gente Zacarias, capítulo 14. Verso 9 e 16. 9 e 16, eu vou do 9 para 16, ou só o 9 e depois 16? 9 e 16. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. 16, né? Uhum. O Senhor será rei sobre toda a terra. Toda a terra. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém... Gente, olha só como é que essa parte é importante. E será que todos aqueles que restaram de todas as nações que vieram contra Jerusalém, quando é que isso vai acontecer? Quando o anticristo tentar invadir Jerusalém na chamada Batalha do Armagedon, aqui no final da grande tribulação. Vai ser quando Jesus vai voltar e vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e vai amarrar Satanás por 1000 anos, como a gente leu em Apocalipse capítulo 21. Não, capítulo 20, né? Sim. Então, todos os que restarem das nações, vai restar algumas pessoas, poucas. Aí o que vai acontecer com essas pessoas que restarem? Pode ir? Pode ler. Contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Ou dos tabernáculos. Então, quem restar no mundo inteiro, de todas as nações, elas vão reconhecer o reinado de Cristo. E elas vão vir de ano em ano para celebrar a festa dos tabernáculos. Aí eu pergunto a vocês, por que Jerusalém? Por que o povo judeu é tão especial para Deus? Vamos colocar aqui, vamos pensar aqui num exemplo. O irmão João tem a filha dele, a Roberta. E aí, ele tem um grande amigo que chega para ele e fala assim: João, se qualquer coisa acontecer contigo, não se preocupa, porque eu vou dar uma assistência para tua filha, eu vou ajudá-la. Se você fechar os olhos, fica tranquilo, porque eu vou cuidar dela. E aí, esse amigo vai poder cuidar dela enquanto estiver vivo, né? Depois que morrer também, acabou. Quando Deus fez um pacto com Abraão, que é chamado amigo de Deus, Deus falou que cuidaria dos descendentes de Abraão. Abraão morreu há séculos atrás, mas Deus continua vivo. Então, quando Deus olha para o judeu hoje, quem Deus vê? Ele não vê mais o povo escolhido, porque o povo escolhido são aqueles que são descendentes de Abraão segundo a fé. A Bíblia fala isso, que os descendentes de Abraão não são os segundo a carne, mas os segundo a fé, que somos nós. Mas os filhos segundo a carne contam também, não contam para Deus? Claro que contam. O teu filho, a tua filha não tem valor para você?
Se os filhos de Abraão, Isaac e os descendentes tinham valor para Abraão, eles têm para Deus também. Então, quando Deus olha para a nação de Israel hoje, ele vê quem? Ele vê um povo que apostatou, ele vê um povo rebelde, sim, mas ele vê também os filhos de Abraão. E como Deus é fiel à sua promessa, como Deus falou que cuidaria da descendência de Abraão, há um cuidado especial com o povo judeu. Não à toa, os judeus são o povo mais próspero do mundo. Não à toa, o judeu está infiltrado em todas as camadas da sociedade do mundo inteiro. E aonde você vê que tem um negócio próspero, tem um judeu ali no meio. A nação de Israel é uma nação abençoada. Não dá para explicar como é que um povo que teve sem terra durante quase 2000 anos conseguiu se reorganizar como nação e ser a potência que é hoje. Alguém falou, eu não lembro, foi agora recentemente, que se não houvessem judeus, nós estaríamos atrasados em 100 anos. Todas as grandes descobertas e inventos tem um judeu metido no meio. Então, o povo judeu, ele é um povo diferente, ele é um povo abençoado, mas não espiritualmente. Também, né? Mas eu digo assim, espiritualmente, nós podemos dizer que a igreja é o povo de Deus, mas fisicamente, materialmente, Deus ele mantém a sua promessa a Abraão, e ele abençoa os judeus hoje, que inexplicavelmente, diante de tantos desafios aonde deveriam ter sido extintos, permanecem até hoje como uma nação forte, né? Como uma nação abençoada. E aí, Jesus vai voltar, por isso Jerusalém é tão disputada. Há um mistério espiritual em Jerusalém, porque Jesus vai voltar e o seu governo milenar será estabelecido em Jerusalém. É de lá que a profecia de Zacarias diz, né, onde Jesus estabelecerá o seu reino, e os que restarem das nações virão de ano em ano para poder adorar e conhecer Jesus. Agora a gente vai entender o que vai acontecer nesse milênio aqui, né? Que período será esse? Primeira coisa, vamos voltar àquela pergunta que eu deixei no grupo. Ellen, quantos anos você quer viver? Você espera viver nesse mundo? Não sabe? Chuta aí. Uns 90? Ih, eu já vou ter morrido há muito tempo. Mãe Joelma. 105? Minha avó me deu até 105, sai dela. Mas você para mim, se eu chegar aos 85, tá bom. Saúde. Vamos embora. Aí, eu não pensei não. Saúde. Não, nunca pensei. Nunca pensou? Uns 100 anos. Uns 100? Ó, ninguém tá... ninguém quer menos de 80 até agora não, hein? Antônio Pequeno. Morrer com 60. Estou quase pegando 60 já. Pois é, né? Morrer já. Estou quase 60. Eu espero, assim, a gente nunca quer morrer, né? Uhum. Eu gostaria de nunca morrer, mas também queria atravessar a cidade. Não sei. Para não morrer seria bom, né? Não. Eu quero fazer tipo assim, Deus tem falado com Davi, morreu com boa velhice, né? Então eu quero ter uma desse uma boa velhice? Bom, João. Se for no tempo de Deus aí, porque depois vai vir um milênio, né? Mas no tempo de Deus até os 90 anos tá bom. Até os 90? Então, nessa expectativa aí que vocês criaram de vida, acrescenta a ela mais 1000 anos. 1000 anos. Eu quero viver 85. Posso chegar aos 85? Sim ou não? Agora, o que eu quero não é certo. Agora, isso aqui é certo. E por que eu falo acrescentar ao nosso tempo de vida mais 1000 anos? Porque a nossa visão limitada acha que a gente vai viver aqui nesse mundo só 85, 90, 100 anos.
Mas, o que nós lemos em Apocalipse capítulo 20? E aqueles que morreram em Cristo ressuscitaram e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, se eu chegar aos 85, ainda vai ter mais 1000 anos aqui nesse mundo, não é no céu não, tá? Esse é o mistério do milênio que às vezes que a gente precisa entender, que a gente vai ler agora aqui nos próximos textos bíblicos. Esses 1000 anos não é no céu, é aqui. Se, por exemplo, Kleber morresse amanhã, na segunda-feira, aí, né, chega na terça-feira, no dia do velório, ele ressuscita. Acontece um milagre. Existem pessoas ressuscitando hoje? Sim. Como aconteceu nos tempos de Jesus, que Lázaro foi ressuscitado. Existem relatos de pessoas no mundo que ressuscitaram. Aí a gente coloca lá no grupo: e meus irmãos, ora pela família porque o Kleber morreu. Só que ele ressuscitou na terça, aconteceu um milagre. E aí no domingo que vem ele vai estar aqui com a gente de novo. Certo? Porque ele ressuscitou. Então quem ressuscita, ressuscita aqui, para viver aqui. Por isso, quando a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 20, que as pessoas ressuscitaram e morreram e viveram com Cristo durante 1000 anos, elas vão ressuscitar e vão viver e reinar aqui. Então, a gente pode acrescentar ao nosso tempo de vida nesse mundo mais 1000 anos. E agora a gente vai entender o que vai acontecer nesse milênio, como será esse período. Primeira coisa que a gente precisa saber: desde que o mundo é mundo, isso aqui sempre foi uma bagunça. Deus nunca conseguiu fazer com que o mundo fosse como ele idealizou. Imagina a frustração de Deus de ser o criador do mundo e ter visto desde o início lá da primeira família o mundo virar uma bagunça nas mãos do diabo. Eu acho que existe no coração de Deus um sentimento de frustração, aonde ele vai querer que as coisas sejam como ele sempre idealizou. E pelo menos durante 1000 anos, Deus vai querer que o mundo seja como ele sempre sonhou. E ele vai fazer isso através de quem? Do segundo Adão. O primeiro Adão falhou, que nós conhecemos a história de Adão e Eva. Mas o segundo Adão não falhou. E esse segundo Adão, ele vai colocar a terra, ele vai colocar o mundo exatamente como Deus quis que sempre fosse. E esse segundo Adão é Jesus, que vai reinar durante 1000 anos aqui nesse mundo. Depois dos 1000 anos, tem ainda um outro período que a gente vai falar. Agora, entre a grande tribulação e o milênio, tem 45 dias que a gente leu na profecia lá de Daniel, capítulo 12. O que vão ser esses 45 dias? Vai ser o tempo necessário para Jesus colocar ordem na bagunça que o diabo deixou e introduzir o milênio. Vai ser o período para enterrar os mortos. Lembra daquele texto que o Kleber leu, que fala onde Deus convoca as aves do céu para o banquete, para comer as carnes dos poderosos? Não vai dar para enterrar todo mundo, porque vai ter muita gente morrendo. E aí, vai ser esses 45 dias, vai ser um período, esses 45 dias vai ser um período aonde será necessário colocar ordem no caos mundial, enterrar os mortos, começar a divulgar nas redes sociais que vão existir e nos meios de comunicação que o governo agora é outro. As pessoas vão passar por esse período de transição de 45 dias para entender que agora é Deus quem reina na terra. Que o governo mundial agora não é mais do diabo e do anticristo. Que o governo mundial agora passou a ser de Jesus. E alguns dizem que esses 45 dias vai ser o julgamento das nações, aonde as nações serão reunidas diante dele, aquele texto de Mateus, e Jesus diz que colocará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Então lhes direi: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste,
E aí muitos perguntarão, mas Senhor, quando é que te vimos com fome, com sede? E aí Jesus vai dizer, todas as vezes que fizerdes a um desses mais pequeninos, a mim o fizeste. E a grande tribulação vai ser um período perfeito para se fazer isso. Vai ter muito discípulo de Jesus fugindo, com fome, com sede, preso, espancado. E as pessoas do milênio, aí é que está a questão, de coração bom, aqueles que restarem das nações, que não se submeterão ao governo do anticristo, e que não receberão a marca também, essas pessoas que não tiveram a chance de ouvir falar de Jesus, elas vão sobreviver e elas vão entrar no milênio e vão conhecer a Jesus aqui. Tive fome e me deste de comer. Aquelas pessoas, sem entender, vão falar assim, não é Jesus? Quando é que nós te vimos com fome, com sede? A Jesus vai dizer, lembra lá na grande tribulação, que bateu lá na sua porta, a Ellen, que não foi arrebatada? Pô, Ellen, tirei o dia para pegar no seu pé, né? E você deu um copo d'água, um prato de comida para ela, ela estava lá desesperada, dizendo que o pai e a mãe e o irmão tinham sido arrebatados, e ela não foi. João, criança, né? Vai subir direto. E aí você ajudou ela? Pois é, ela era uma das minhas filhinhas, que eu salvei, você ajudou. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tem muita gente na grande tribulação que não vai se curvar ao anticristo, que não vai adorar a besta e a sua imagem, e que vai entrar no milênio. Agora, antes da Ellen falar, o irmão João pediu, só que horas são para eu não me perder? 42. 9h43. 42. Deixa eu só falar aqui uma coisa, quando a gente entramos nessa lição, eu fui pesquisar algumas coisas, aí a gente vê lá em 1 Coríntios 15:52, que fala assim, e acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre, que nós que tivemos vivos também seremos transformados. Seremos arrebatados. É um piscar de olhos. A pessoa pode ter morrido 100 anos, 200 anos, para ele vai ser um piscar de olhos, morreu e viveu assim. Creio que esse versículo aqui fala que não interessa quantos anos a pessoa esteja morta, mas vai ressuscitar, vai ser num piscar de olhos, como se ela tivesse morta ontem e reviveu hoje. Aí a morte não vai ter mais poder sobre ela. Só que esse texto aí fala do arrebatamento. Isso aí. E nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e os que morreram ressuscitarão. Então, aí entra uma polêmica interessante. A Bíblia fala de duas ressurreições. A ressurreição de justos e injustos. Existe uma ressurreição aqui, que é aquele texto do Apocalipse que diz assim, e ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas tem esse texto aí do arrebatamento que fala o quê? Nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e os que morrerem ressuscitarão. Aí alguns dizem que o arrebatamento seria aqui no milênio, porque senão teria duas ressurreições. A do arrebatamento e essa daqui. E a Bíblia diz que só vai ter uma ressurreição de justos. Mas essa ressurreição do arrebatamento não vai ser ressurreição. Vai ser arrebatamento. Aonde as pessoas que morreram ressuscitarão e serão arrebatadas. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados também. Aí, aqui no milênio, é que vai acontecer a ressurreição dos justos, aonde vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, essa ressurreição aí é do arrebatamento. E aí eu estava vendo aqui que Estevão foi morto justamente por conta disso aqui, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Foi onde ele foi apedrejado. E Saulo estava lá vendo, né? Sim. Pode falar, Ela. Tipo assim, teriam pessoas que não iam adorar. Teriam pessoas que não iam adorar o anticristo e que iam ajudar as pessoas que estavam sendo perseguidas.
Mas como que elas teriam condições de ajudar se elas não tinham a marca? E como elas não têm a marca, não tem como vender nem comprar. Eu acredito que nesse período vai ter muita gente que vai depender do favor de um amigo. Por exemplo, a pessoa sabe que tem alguma coisa errada com o anticristo. Pô, não fui com a cara desse cara. Eu não vou receber essa marca dele não, nem vou adorar a imagem. Mas ele vai ter um amigo que de repente vai ter a marca e ele vai dizer assim, poxa, compra comida lá para mim, eu não posso comprar porque eu não tenho a marca. Então, vai ter gente que vai ter estocado comida, vai ter gente que vai morar em locais remotos, em fazendas. Por exemplo, aqui no Brasil, nós somos extremamente dependentes do agronegócio. Mas em Angola, eu sei porque eu conversei com um missionário que está aqui, que é de lá. Em Angola, as famílias, a maioria das famílias, elas têm o que eles chamam de lavra. Quando você anda em Angola no sábado, você vê a maioria das famílias nas suas lavras, pequenos pedaços de terra, onde eles cultivam de tudo. Então lá eles não são dependentes do agronegócio. Quando o anticristo disser que só pode comprar e vender quem tiver a marca, o angolano está bem, porque a maioria das famílias lá tem o seu pedacinho de terra onde eles plantam de tudo. E esse missionário... Oi? Pode pegar. E esse missionário lá de Angola, ele mostrou para mim os produtos que a mãe dele mandou para ele. Olha, filho, o que a gente colheu esse ano? Tudo que vocês possam imaginar. Quer dizer, então, o anticristo, o domínio dele vai ser sobre a maioria da população mundial, mas não vai conseguir alcançar todo mundo. Entendeu? E aí que muita gente vai escapar de receber a marca. Quando eu estava vendo uma reportagem no programa no canal 4, né, sobre Aldeia Velha. Eu conheço muito Aldeia Velha, que todo mundo vem para lá, e tem um coroa lá, um velho, que ele mora dentro do mato. Ele mora dentro do mato. E ele planta, ele colhe, ele vive dele mesmo, dentro do mato. Olha aí. Mas o interessante é que ele não... Eu conheci ele já há 30 anos atrás, agora que eu fui ver ele pela televisão lá, e ele se ganhou dentro daquele mato lá de Aldeia Velha, de Silva Jardim, e não depende mais de vir para fora. Aipim, banana, tudo ele planta. E como é que ele faz para arrumar um dinheiro para comprar o que ele precisa lá de fora? Ele bota os produtos dele na rua, né, na passagem, né, que é a rua de chão, que vai para o mato também. As pessoas pegam, jogam um dinheiro lá e aquele dinheiro ali ele compra o que ele necessita. Aí, até então tudo bem, porque ele tem a terra a seu favor. Mas e o dia que ele não tiver a terra a seu favor? Como é que ele vai sobreviver? Tem isso também, porque teve uma passagem na Bíblia em que teve a grande seca, que todo mundo teve que correr para o Egito. Será que não vai ter essa passagem também? Será que não vai ter esse período também, onde não vai poder nem se plantar mais? A gente não sabe o que vai acontecer na grande tribulação, vão ser muitas pragas, né? Mas a gente sabe por aquela profecia que a gente leu em Daniel capítulo 12, que algumas pessoas vão sobreviver, vão ultrapassar esse período. Bem-aventurado e santo é aquele que chega a 1335 dias. Vai ser essa turma aí que está isolada no mato? Vai ser o pessoal de Angola também, que tem a sua lavra, que não vai depender do anticristo para comprar e vender? Quem vai ser essa turma? Quem vai saber das profecias, que estava na aula do instituto e falou assim, meu Deus, eu vou correr para me preparar e juntar comida nesses 3 anos e meio aqui, porque eu sei que vai vir um período de escassez. Aquelas aulas do instituto valeram. Fala, Cleber. Pastor, vindo receber a marca, vai ser perseguido, obviamente, né? E depois desses 1000 anos, o milênio, ele é assim, o testemunho de Jeová crê muito nisso aí, né? Que vai ficar só nisso aí, que eles vão reinar aqui eternamente. Depois desses 1000 anos, o que acontecerá? Sim, depois dos 1000 anos, no texto que a gente leu, diz assim: Satanás será solto e voltará a enganar as nações. Eu queria pegar essa pergunta do Kleber para fechar a aula, porque a gente ainda vai precisar falar um pouco mais sobre milênio, que é a parte mais interessante do milênio que a gente não falou hoje aqui. E aí, a gente pode deixar, com mais 30 minutos eu consigo fechar esse assunto na semana que vem. Então, não perca a aula da semana que vem não, porque vai ser muito importante para a gente fechar. E aí... Depois de 1000 anos, o que acontecerá? Né? Sim.
a Bíblia diz assim: e depois que os 1000 anos se completarem, é necessário que Satanás seja solto. Poxa, estava tão bom o mundo sem o diabo, né, durante 1000 anos. Mas por que ele vai ser solto? Essas pessoas que atravessarem a grande tribulação e entrarem no milênio, elas vão se casar, elas vão ter filhos, e a população da terra vai crescer novamente. Porque no milênio, a gente não pôde falar isso aqui, vai ser um período onde a Bíblia diz lá em Isaías: o jovem morrerá de 100 anos. Você vai ver um jovenzinho na rua correndo, cheio de disposição, com fonezinho de ouvido, você vai dizer assim: ué, quantos anos esse garoto tem? Esse garoto tem 100 anos. E aí a Bíblia diz assim: os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Vai ter gente vivendo 600 anos no milênio, que era o que se vivia no início. Adão não viveu passado, né? 900 e poucos anos. Jacó, se eu não me engano, Jacó diz para o faraó: poucos e maus foram os meus dias. O cara já está vivendo há 160 e poucos anos. Ele diz: poucos e maus foram os meus dias em relação aos meus pais. Então, quanto mais pecado há no mundo, menos vida existe. Quanto mais as pessoas pecam, menos elas vivem. Como no milênio vai ser um período onde o pecado vai ser praticamente erradicado, as pessoas vão começar a viver muito mais. E aí é que entra essa questão: por que o diabo vai ter que ser solto no final dos 1000 anos? Para que as pessoas tenham a oportunidade de decidir quem nasceu no milênio, se vão querer continuar ao lado de Deus ou se vão passar para o lado do diabo. E a Bíblia diz que ele voltará a enganar as nações e se levantará contra Deus mais uma vez. Então, no milênio, quem está lá servindo a Deus ainda em cima do muro vai ter a chance de escolher, vai ter a chance de conhecer o mal também, assim como Adão e Eva tiveram a chance, não tiveram? Deus não colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal? Tiveram a chance de escolher estar ao lado de Deus ou não. Então, para que o livre-arbítrio seja exercido também pela população do milênio, a Bíblia diz: é necessário que o diabo seja solto e ele voltará a enganar as nações. E aí vem, depois do milênio, o juízo final, o julgamento e a eternidade, que é um outro período. Mas não dá para a gente falar tudo aqui. O milênio ainda é o tempo da graça ou não? Se o milênio ainda é o tempo da graça. Olha, vai ser o reino milenar de Jesus. Então a gente pode considerar que sim. Depois passa a ser o livre-arbítrio, passa a ser as coisas. Aí aqui já entra a eternidade. O juízo final, então, é depois do milênio. É depois do milênio. Que a Bíblia diz assim: e os livros foram abertos, e o mar deu os seus mortos, e o inferno e o Hades deram os seus mortos, e os mortos foram julgados pelo que havia sido escrito nos livros. Só que a Bíblia fala da primeira ressurreição aqui, dos justos, e diz assim, naquele texto que você leu: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por que primeira ressurreição? Porque vai haver a segunda ressurreição aqui, dos ímpios para serem julgados. Então as pessoas vão ressuscitar depois do milênio, e quem ressuscitar depois do milênio não vai ser para a vida eterna, vai ser para perdição eterna. Por isso que Jesus advertiu: não temeis aquele que mata o corpo e depois nada pode fazer. Temei antes aquele que depois de matar o corpo pode lançar no inferno o corpo e a alma. A esse digo que deveis temer. Por que lançar no inferno o corpo e a alma? Porque as pessoas ressuscitarão aqui para serem julgadas e serão lançados no lago de fogo com corpo e alma, tudo junto. A todos que ressuscitarão após o milênio vai se ressuscitar para vai ser ressuscitado para ser julgado. Não para a vida eterna. Não. A ressurreição para a vida eterna é aqui, naquele texto de Apocalipse 20. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aqui não tem mais poder sobre ele. Exato. Mas, gente, pena que não deu para falar tudo hoje, é que o assunto é muito grande. Mas, na próxima aula, 30 minutinhos, a gente vai falar sobre como vai ser o período do milênio. Vai ser um período maravilhoso. E a Bíblia é que a gente não para analisar os detalhes. A Bíblia fala do milênio com uma riqueza que a gente não imagina. Tá? Então, próxima aula, a gente continua essa aula sobre milênio.